Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Vamos dar continuidade à exposição do Sermão do Monte. Dessa vez no capítulo 5, versos 27 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 5, 27 a 30. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós nos colocamos diante de Ti e com grande temor e tremor diante do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, através deste texto, desses versículos da Tua santa palavra. Te pedimos que o Senhor cative os nossos corações, as nossas mentes, os nossos pensamentos diante da Tua palavra. Que sejamos confrontados, animados, orientados, guiados pela palavra do Senhor nesta manhã. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Uma tarefa às nossas crianças nessa manhã. Eu gostaria que vocês desenhassem o desenho de hoje, em acordo com aquilo que nós pregaremos. Eu gostaria que você desenhasse a sua família, a sua família. Desenhasse o seu pai, a sua mãe, você, os seus irmãos, talvez um bebezinho. A fidelidade do Senhor no lar traz para aquela família bênçãos sem medidas. Portanto, desenhe aí a sua família, a sua família. A fidelidade conjugal sempre foi ligado ou conectado na Bíblia a uma adoração ao Deus Criador. Vamos então desenhar no dia de hoje, nessa manhã, a nossa família. A nossa família. Queridos, em nossas duas últimas exposições do Sermão do Monte, falamos sobre o problema da ira, da raiva no coração, diante do tribunal de Deus. Aprendemos que a ira pecaminosa é a transgressão do 6º mandamento, o não matarás, ou o não assassinarás. Vimos, especificamente no último sermão, que o problema da ira traz implicações não somente à nossa adoração pessoal, deixa a tua oferta e vai reconciliar-se com seu irmão. Não traz simplesmente implicações à adoração pessoal, mas traz também implicações na esfera social, quanto a problemas judiciais que cristãos podem ter com inimigos. Dessa forma, Cristo está resgatando o coração da lei. Ele é o verdadeiro intérprete da lei de Deus. Por isso, ele inicia esta sessão sempre dizendo: ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ele não está preso ao cumprimento externo da lei,
mas as batalhas que se processam no coração em um nível mais profundo. Nessa sessão, Jesus está tratando do problema da impureza sexual. Ele vai nos falar o que caracteriza uma pessoa adúltera. Ele vai nos falar como lidar com os perigos da impureza sexual. Cristo está chamando os seus discípulos a não viver de aparência, a não tentar buscar cumprir a lei de uma forma externa ou aparente, mas Ele sempre está se dirigindo ao coração, pois Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele conhece o coração do homem. O versículo 20 do capítulo 5 nos fala a respeito da necessidade de vivermos uma justiça que excede a justiça dos fariseus, ou dos escribas, ou dos religiosos da época. Ele diz: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ora, um fariseu e um escriba olhando para o 7º mandamento, poderia dizer: eu jamais cometi o ato do adultério. Mais uma vez, Cristo pega a todos eles, absolutamente todos eles, e por tabela a todos nós. Cristo está se dirigindo ao coração, Ele está falando sobre as intenções que nascem no coração do homem, que nascem no coração de uma pessoa. É ali que se processa o verdadeiro adultério. Os versículos 27 e 28, então, Jesus está citando o 7º mandamento, mas ele deixa claro na sequência de que o que ele tem em vista é qualquer tipo de imoralidade que se processa no coração e que toma forma em pensamentos, em desejos e, por fim, em atitudes, em atos, em desejos. Os desejos impuros que nascem no coração. Estamos diante, queridos, de um modo radical de tratar a questão da impureza sexual. Jesus está tratando aqui de outro tema colossal. Não simplesmente o tema da ira na sessão passada, mas ele se volta para um tema colossal. Jesus está falando sobre este tema de forma direta e sem rodeios, dado a seriedade e as consequências causadas pelos pecados sexuais. Queridos, inequivocamente, o sexo é um presente de Deus para a vida humana, para ser experimentado no devido tempo, no ambiente do lar, entre um homem e uma mulher, entre marido e esposa. Por isso nós não devemos ter vergonha de falar de algo que foi projetado, que foi planejado, primeiro nos pensamentos de Deus. Para a alegria, para o prazer, para o deleite de marido e mulher. E que em último plano, este relacionamento aponta para um relacionamento muito mais profundo. O relacionamento de Deus e o seu povo. O relacionamento de Cristo e a sua igreja. Em quem nós devemos ter prazer e alegria. Sim. A vida sexual planejada e projetada por Deus, tem um fim último de trazer glória ao nome daquele que criou isso. No entanto, vivemos num mundo caído.
O sexo no mundo caído se tornou uma das mais poderosas armas de rebelião do homem contra o Criador. Eu usarei do meu corpo como eu bem entender, no modo que eu quiser e no tempo que eu quiser. Entendem? A arma mortífera que este presente de Deus criado para a vida humana se tornou no mundo caído. E mais recentemente, nas últimas 5, 6 décadas, na revolução sexual, tem trazido danos, muitas vezes, irreparáveis. Irreparáveis. As consequências são danosas de uma vida de rebelião aplicada à impureza sexual. A impureza sexual tem destruído relacionamentos. Ela tem destruído famílias. E, por sua vez, sociedades inteiras. A destruição dos limites saudáveis, divinos, estabelecidos pelo Criador, tem levado literalmente a milhões e milhões de mortes, dado as consequências daquilo que nasce no coração, toma forma nos pensamentos e desejos e se concretiza em atos de verdade. As consequências e os danos são profundos. Por exemplo, a sociedade americana que legalizou o aborto desde a década de 70, essa sociedade somente já matou 60 milhões de seres humanos. 60 milhões de seres humanos. O maior genocídio da história da humanidade. Um outro exemplo. A indústria da pornografia, há décadas, já fatura mais dinheiro do que as ligas de basquete e futebol americano juntas. É uma indústria de bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Que traz danos a vidas, homens, mulheres, famílias. Por isso, o adultério nas leis civis de Israel, no Antigo Testamento, era penalizado com a pena de morte. Levítico capítulo 20, versículo 10, nos fala a respeito disso. Tal sentença foi intentada para despertar no povo de Deus a natureza mortífera da imoralidade sexual. Aquele que destrói uma família não merece viver. Era a lei que estava em voga entre os judeus, nas leis civis de Israel no Antigo Testamento. Mas é importante notar uma coisa. O que Jesus está condenando aqui não é olhar e apreciar a beleza de uma mulher ou de um homem. Jesus não está proibindo o olhar. Jesus está proibindo o olhar lascivo, ou o olhar cheio de desejos pecaminosos. Então a sua pergunta e a minha pergunta é: como podemos viver em nossa sociedade e permanecermos fiéis à palavra de Deus? Como poderá o jovem permanecer em pureza? Como poderemos, homens e mulheres, permanecer em pureza dentro e fora do casamento? Como podemos atender o chamado de Cristo à pureza sexual? Jesus nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração se nós quisermos viver de forma fiel.
Ele aplica o ensino nos dando uma ilustração vívida que transmite importantes princípios para a integridade sexual. E aqui ele já está aplicando o texto. Ele traz o ensino de forma simples e ele já aplica através de uma ilustração. Vejamos então 4 princípios gerais que nos ajudarão a pôr em prática o chamado à pureza sexual. Primeiro princípio: perceba para onde a impureza sexual irá te levar. O texto, ele nos fala a respeito das consequências da impureza sexual. O verso 29 e 30 nos diz: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Eis aí o primeiro princípio. Perceba para onde a impureza sexual está nos levando. Ele repete a mesma coisa, usando agora a ilustração da mão. Se a tua mão direita te leva a pé, arranca e lança fora. Porque é melhor que tu perca um dos seus membros do que ir todo o teu corpo para o inferno. Para o inferno. Jesus diz que o inferno é o destino final para onde o pecado nos leva. Para onde o pecado nos leva. E a primeira consideração é essa: pense nas consequências eternas do pecado. Aqui em voga, do pecado sexual. Segundo princípio: lide com as causas reais do seu pecado. Diz Cristo aos seus discípulos no Sermão do Monte e a cada um de nós hoje. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o. Podemos substituir isto por alguma outra coisa? É óbvio que Jesus não está sendo literal aqui. E é interessante que ao longo da história da igreja, alguns cristãos interpretaram esses 2 versículos de forma literal e se mutilaram. Mas descobriram que mesmo mutilados, não venceram a luta que se processa no coração. É óbvio que Jesus não está sendo literal aqui. E a maioria de nós sabe sobre o que Jesus está falando. Muitas vezes não queremos abrir mão do nosso pecado favorito. Daquele jardim secreto. E até tentamos negociar de alguma forma, trabalhando mais na igreja, sendo mais generoso, na tentativa de substituir coisas. Cristo está dizendo: corte, faça uma amputação radical. Jesus sabe das consequências graves para todos nós. Por isso ele está dizendo: seja radical para lidar com esse tipo de pecado. Corte na raiz. Lide com as causas reais de seu pecado. Este é o segundo princípio. Terceiro princípio: haja decisivamente, imediatamente, mesmo se isto for doloroso. Seja proativo, seja rápido, não deixe para depois. Haverá lágrimas, dor e sangue. Haverá sintomas de abstinência depois da amputação radical. As consequências parecem ser insuportáveis. Mas a natureza drástica do remédio aponta simplesmente para a natureza grave do pecado. Essa não é uma situação para negociarmos. Obediência não pode ser negociada, nem o céu ou o inferno.
Precisamos ser drásticos, agirmos de forma imediata e amputarmos radicalmente as possibilidades que se levantam diante de nós. Em conversa com um irmão, há muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, ele me falava, talvez eu já tenha contado essa ilustração, mas repetirei duas daquelas que eu já compartilhei. São importantes neste momento. Conversando com ele, e ele falava: pastor, a minha vida com minha esposa está uma bênção. Uma bênção. Estamos felizes. Cada dia eu amo mais a minha esposa. Estamos vivendo muito bem. Mas eu queria falar um negócio para ti. Eu frequento academia de musculação e existe uma mulher lá muito bonita, muito bonita. E ela, pelo visto, já saiu com a metade da academia. Mas ultimamente ela tem olhado para mim. Mas sabe, pastor, estou tão forte, tão firme, que aqueles olhares em nada me atingem. Absolutamente nada. E eu olhei para ele e disse: saia dessa academia. Saia dessa academia. Porque eis aí a estratégia e o cenário do pecado que Satanás se delicia para derrubar os filhos de Deus. No dia que você brigar com a sua mulher, essa mulher vai estar a postos para destruir o seu lar, o seu relacionamento, os seus filhos. Saia dessa academia. Em nenhum lugar da Escritura os homens resistiram. Lembre-se de José do Egito, que saiu fugindo, saiu pela tangente. Quem consegue resistir a isso? Os grandes homens de Deus na Escritura Sagrada foram derrubados por este pecado. Quem somos nós para agir de forma diferente? Mas, lidando com discipulado, sendo treinado em alguns ambientes de discipulado, eu ouvi uma história que também é importante que nós ouçamos. Um grupo de homens sendo discipulados, um ambiente seguro, onde eles poderiam abrir o coração e compartilhar as lutas pessoais. Um pequeno grupo de homens. Um deles, em algum momento, isso um colega pastor presenciou e me contou. Um deles, em dado momento, olha para o grupo e diz: irmãos, eu preciso que vocês orem por mim. Por favor, orem por mim. O meu casamento não está bem. Nós estamos brigando muito. E eu acho que o meu casamento está indo para o final. O pior disso, no trabalho, a minha secretária está se insinuando para mim. E o meu coração começa a se inclinar para isso. E o que ele viu, um grupo de homens fechando e trazendo conselhos àquele irmão que acabava de abrir a sua vida e pedir ajuda. E aqueles irmãos disseram: ouça o que você vai ter que fazer. Hoje mesmo, quando você chegar no seu trabalho, demita essa mulher. Não abra mão da sua família e assuma, talvez, encargos trabalhistas. Isso não é mais importante do que a sua família. E eles também juntaram dinheiro e deram um presente para aquele irmão. Viaje com a sua mulher. Deixe os filhos na sogra, as abençoadas sogras. E viaje com a sua esposa. Peça perdão. Chorem juntos. Reconcilie-se com ela. Tenha tempo com ela. Lute pela sua família.
Que bênção! Aquela família foi salva. O que esse princípio nos ensina é que nós devemos agir decisivamente, imediatamente, mesmo que isso seja doloroso. A família está em primeiro plano. Quarto e último princípio. Entenda especialmente que a sua lascívia, ou seja, o desejo impuro, não é o todo da sua vida. Ao mesmo tempo, pese contra sua influência tudo o que será seu ao abandoná-la. É bizarro perceber que nós somos capazes sim de abrir mão de uma família ou de um relacionamento belo quando damos vazão à lascívia e a desejos pecaminosos e nos rebelamos contra a palavra de Deus. Pese isso numa balança. O que é mais importante, as bênçãos do Senhor, a preservação da família, ou a construção de um relacionamento puro, que se caminha para o casamento. O que pesa mais? Eu sei que o pecado não tem lógica, ele em si é bizarro, mas pese. E o texto nos ajuda a pesar todas estas consequências. Haja imediatamente. Seja radical, corte na raiz. As consequências são dolorosíssimas, dolorosíssimas. Mas há esperança. Eu sei que o caminho de volta é um caminho doloroso, cheio de lágrimas. Mas o Evangelho nos é esperança para a restauração de pessoas que foram destruídas ou estão em pedaços por causa de escolhas pecaminosas que elas fizeram ao longo da vida. O Evangelho é o caminho de retorno. Algumas aplicações finais. E eu falo isso dizendo que é difícil aplicar num texto que Cristo já aplicou. Mas vamos lá. Primeira aplicação. Nós precisamos de uma vida consagrada. Nós precisamos nos encher com o Espírito Santo para lidar com estes pecados. Principalmente com os pecados de natureza sexual. Sem uma vida cheia do Espírito Santo, nós viveremos de fracasso em fracasso. Segundo lugar, não podemos lutar sozinhos. Repito, não podemos lutar sozinhos. Precisamos ajudar uns aos outros com temor no coração, pois a palavra de Deus fala que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Precisamos de ajuda de outras pessoas no processo. No entanto, precisamos de um lugar seguro onde pessoas podem pedir ajuda umas às outras, sem serem julgadas e condenadas. Precisamos criar este ambiente. E eu sou feliz que nós temos criado este ambiente na nossa igreja com o discipulado. O lugar onde mulheres podem pedir ajuda a outras mulheres piedosas. O lugar onde homens podem pedir ajuda a outros homens piedosos. Quarto lugar, pais, acordem. Pais, acordem para os perigos da internet e das redes sociais. Os nossos filhos estão em perigo se dermos a eles os celulares indiscriminadamente, liberalmente, sem limites ou filtros ou dispositivos de bloqueio de sites inapropriados. Pais, cuidado, porque hoje os nossos filhos podem se perder não nas baladas,
mas dentro dos nossos lares, debaixo do nosso nariz. Se você não sabe usar tecnologia, ou bloqueios, ou filtros que impedem o acesso de sites inapropriados, peça ajuda ao pessoal da tecnologia. E eles vão poder instalar dispositivos que filtram sites inapropriados. Eu tenho visto histórias dolorosas de pais sofrendo por causa que seus filhos foram expostos a material inapropriado na internet. Com pouca idade. Antes dos 10 anos de idade. Porque o acesso a esses sites são impressionantes. E os ditos algoritmos leem e enviam mensagens e links sem que você queira. Eles simplesmente saltam na sua tela. A internet, ela pode ser uma grande bênção, mas também ela pode ser uma grande maldição, plantada no meio da sua casa, capaz de destruir o seu lar. O seu lar. Pais, conversem com seus filhos sobre sexo. Desde a infância. Obviamente com uma linguagem apropriada. Com uma linguagem bíblica, apropriada, do amor do homem para com a mulher. Porque se nós não criarmos esse ambiente em nossos lares, os nossos filhos vão aprender com outras pessoas. Não se preocupem. Eles vão aprender na escola, ou no condomínio, ou na rua. Mas eles vão aprender. E hoje, cada vez mais cedo, essas coisas estão acontecendo. Nós precisamos incutir, como diz Deuteronômio 6, no coração dos nossos filhos, que o sexo foi criado por Deus, como um dom belo e prazeroso para a vida de homem e mulher, marido e esposa, para ser desfrutado no ambiente do casamento. Nós precisamos conversar sem vergonha, literalmente. Porque conversamos sobre algo santo, puro, criado por Deus, mas que sim foi contaminado e tocado pelo pecado. Portanto, conversemos com os nossos filhos. Eles precisam ter a liberdade de conversar conosco. E eu sei que nós não fomos treinados a ter esse tipo de conversa, e muitas vezes elas são embaraçosas. Mas nós precisamos entender e reconhecer que nós estamos conversando sobre questões bíblicas. Questões ou assuntos de Deus na vida dos nossos filhos. Eu gostaria então de finalizar essa palavra desta manhã com uma citação de C.S. Lewis. Abre aspas. E com essa citação eu dou por fim essa exposição. Abre aspas. Podemos ter certeza que a castidade perfeita ou a pureza sexual perfeita, como a caridade perfeita ou o amor perfeito, não será alcançada pelo mero esforço humano. Você tem de pedir ajuda a Deus. Mesmo depois de pedir, poderá ter a impressão que a ajuda não vem, ou que está vindo em dose menor que a necessária. Não se preocupe. Depois de cada fracasso,
Levante-se e tente de novo. Muitas vezes, a primeira ajuda de Deus não é a própria virtude, mas a força para tentar de novo. Fecha aspas. Que Deus nos abençoe a buscar pureza sexual dentro e fora do casamento, para honrarmos e glorificarmos o nosso Deus como discípulos de Cristo neste mundo caído. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!